Olá, Família Atitude, mais um Família Cast no ar. Eu sou o Wilkley da Monique. Sou a Monique do Wilkley. Juntos somos casados para sempre. Come on. Baby. Eu tenho que fazer isso aqui bem feito, porque eu tenho um cara que hoje está aqui, está vindo aqui na área profissional, mas ele faz parte do Ministério da Família, coordenador de curso. Se eu vacilar, ó, tem que estar na linha. O cara ministra casados, né? Ministra direitinho. Bom, nós somos pais para toda a vida também, de Ryan Patrick, Eric, Kaique. Ué, falhou aí hoje? É tanto filho, fica me zoando. É, né? Quase que deu ruim. Pô, foi eu falar hoje, errei, né? Quase, mas não errei, não. Acertei os nomes, não errei. E a voz da... Maria Helena. É isso. Nós queríamos fazer um convite, se você ainda não é inscrito no nosso canal Atitude TV, inscreva-se no Atitude TV. E se você não nos segue nas redes sociais, @Ministério da Família, IBA e... @Atitude Família Cash. É isso aí. Mas vamos apresentar o nosso convidado. E... Estamos em casa hoje, né? Mas está faltando uma parte. É, a doutora Simone. Doutor Alexandre Magalhães, mais conhecido como doutor... X. Ele gosta. Claro. Ele gosta. Claro, cara. poxa. Se não for assim, não tem Você, graça. quando tem um apelido e gosta, é o sonho de todo mundo, gente. Ele já chega. Doutor? X. Ainda tem sorriso. Claro. Alexandre, obrigado mais uma vez por estar cedendo o teu tempo. Eu sei que a tua agenda é corrida pra caramba. E a gente tem um privilégio muito grande de estar do teu lado, caminhar contigo no ministério. Amém. Mas a gente ainda é abençoado pelo aquilo que Deus te capacitou na tua profissão, né? Você é um homem que Deus te usa muitas vezes para abençoar muitos irmãos aqui, dando muitas dicas. E hoje a gente vai falar dessas dicas aqui que você pode nos aconselhar. Não vou fazer aquela pergunta que tu falou, não, né? Não, essa aí não. Aquela não. Essa pula. Essa pula. Vai lá aí, cadê? Alexandre cadê a... E aí? Amém. Vamos lá. Eu sou o Alexandre da Ana Simone, ou Simone. Somos os coordenadores dos cursos de família da Igreja Batista Atitude. Estamos aqui congregando desde 2008. É uma bênção estar nessa igreja. Quase 20 anos, hein, Alexandre? É verdade, não tinha pensado. Caramba, quase irmão. 20 anos. Vai Quase fazer 20 duas anos. décadas já. É verdade. Tá crente mesmo, hein? Opa! E estamos aqui, felizmente, sendo muito abençoados por Deus. O ministério que Deus nos deu, não somente para agir com relação à família, mas essa mordomia que Deus me deu, literalmente uma mordomia, que eu me sinto muito feliz na profissão que eu exerço. Então, para mim, não é peso nenhum, não é fardo nenhum, eu me divirto. Eu falo com meus pacientes que eu me divirto na minha profissão. Então, é muito Você diverte legal eles você também, né? perceber o seguinte, Deus me deu algo que eu gosto de fazer, que eu consigo interferir positivamente na vida das pessoas e falo para eles, eu vou trabalhar até os 80, 85, porque eu tenho que mexer em muita coisa ainda para as pessoas ficarem mais felizes, Glória a Deus. mais saudáveis e, cara, curtindo melhor. Vai ser aquele tiozinho do consultório, Pô, né? tranquilo, Fácil, aquele né? que, esse aqui cuidou da minha avó, cuidou da minha mãe, e assim vai, cara. Benção. Curto demais isso. E assim, Alexandre, a gente fica muito feliz em ouvir tudo isso aí. E assim, Deus é tão bom em tudo isso que até a tua bênção tu recebeu através do consultório. É verdade. Não é? Na Através verdade, do coração, né? E era- não foi do coração dela, né? Foi do outro do coração. coração da sogra. Né? Essa história é boa. Essa é por quê? boa, né? Na verdade, era uma época que eu fazia hospital ainda, fazia plantão, eu e outro colega, plantão segunda-feira, 24 horas. E a Simone também trabalhava nesse ambiente hospitalar. E a gente tinha zero conexão. Não se conheciam. De oi, setor dela, eu no meu setor. Como colega de trabalho. Exatamente. normal. Muito movimentada, emergência. E era uma emergência que 28 anos atrás, né? Não é como é hoje. A medicina mudou muito, amadureceu muito, felizmente, nesses últimos anos. Então, basicamente, era uma emergência de um hospital privado, onde você tinha uma estrutura boa e que não parava. Então, era praticamente trabalhando o tempo todo. Não tinha tempo para você ficar de conversa fiada, Era vamos dizer assim. oi, era bom dia, boa tarde, boa noite. Isso né? aí, era trabalhar. E vai para lá para trabalhar. E teve uma oportunidade que a Simone veio, na verdade, uma amiga nossa em comum veio me questionar com relação a um diagnóstico que a mãe dela havia recebido de outro colega médico. E eu fui um pouco, discordei dele, falei, olha, para mim não tem que operar nada, isso aqui vai ficar tranquilo, ela vai
conseguir conviver com isso durante muitos anos sem precisar de intervenção cirúrgica. E, de fato, Vou dizendo ter Carminha. a Dona Carla está com 88. Ó. E, de fato, daquele momento, daquela questão em si, ela nunca precisou operar. Ela acabou tendo que operar o coração por uma outra situação mais recente. Mas não pelo primeiro Não diagnóstico. pelo primeiro diagnóstico que a gente foi apresentado. E de lá para cá, né? Aí Deus uniu os corações. Exatamente. Aí Deus uniu eu e Simone para que a gente Que conseguisse... Jesuscidência, né, irmão? É verdade. Cara, que se contar essa história, o pessoal fala assim... Ela "Pô, é minha não bênção, eu possível." sou a bênção dela Amém. e casados para sempre. até Glória a hoje. Deus. É o cardiologista que é nutricionista, controla o É cardiologista. verdade. E controla com vontade. Controla meu irmão. muito. Pelo amor de Deus. Mas agora eu tô bonzinho. Tá bonzinho? Eu tô tranquilo. Tá Tô agora obediente Eu tô agora? obediente, eu tô obediente. Tá bom. Eu tô Obediente. obediente. O que ela fala, eu obedeço. Eu falo sim, senhora. Muito bom. Casados para sempre ajuda muita gente Muito, nisso. muito, muito. A lição de acordo é preponderante lá em casa. Preponderante. Sim, tudo bem, amém. É isso aí. Nós aprendemos, né? Isso aí. É isso, sim, tudo bem, amém. Eu falo isso pra Monique, ela, não é assim. Eu falo, então tá É. bom. Deixa eu falar o contrário. Eu sim, tudo bem, amém. É Se isso tu aí. falar essa palavra não, Quando começa com então, então... veja bem, não dá certo, cara. Não dá certo. Então, vamos facilitar a vida e procurar viver feliz. Vamos viver Pra não em infartar. paz. Isso aí, é isso aí. Falando em infarto, nosso tema hoje é sobre infarto e AVC. Uhum. São sinais que o corpo dá, né? E a gente muitas Sim. das vezes ignora isso. Perfeito. Alexandre, assim, quais são os sintomas assim que mais chegam, assim, um choque de realidade mesmo no consultório, assim, coisas às vezes que tu fala que a pessoa poderia ter evitado uma coisa simples e que chega lá para você. Consultório foge um pouquinho desse Da emergência. tópico, porque o infarto e o AVC já chega no consultório com a tragédia Anunciada. Ela já realizada. aconteceu, ela Já realizou, né? aconteceu, Anunciada, exatamente. ela é realizada. Então, quando é o ambiente de emergência, o infarto e o AVC estão ali ocorrendo na sua frente. Hoje tu ainda trabalha em emergência? Não, hoje não. trabalha mais. Hoje não mais. Só atendimento clínico. Hoje eu só pego o paciente e falo, ó, vai para a emergência que não está bom. Entendi. Infelizmente, ainda às vezes ocorre isso. Ainda acontece? Na segunda-feira aconteceu isso. Meu Deus. Segunda-feira, Meu o Deus, paciente que eu precisei falou, ó, vai para a emergência, leva essa cartinha porque não está legal. E eu estou monitorando ele por telefone, a filha, na verdade, né? Como é que tá, Raquel? Como é que tá aí o papai? Vai me sinalizando para que a gente depois venha colher o bom resultado, né? Que é o paciente não ter nenhum tipo de dano ou sequela Mas futura. ainda bem que deu tempo de você Sim, diagnosticar. deu, Deu felizmente. Então, assim, o AVC ou o infarto, a gente pode simplificar bem, e eu gosto muito, Will, de, no consultório, ter a seguinte premissa. Eu tenho que te explicar, do ponto de vista médico, o que você tem, de tal forma que você chegue em casa e consiga repetir do teu jeitinho aquilo que você tem do que eu te expliquei. Não adianta fazer Então, malabares, né? Exatamente, não adianta. Tem que o cara entender. Infarto e AVC, em si, é o mesmo problema. Só muda o órgão. É uma isquemia, uma redução de fluxo. Seja ela parcial ou total. Se for no coração, vaso coronário, infartou. Se for no cérebro, vasos cerebrais, AVC. Então, tudo se resume a quê? Redução de fluxo. Então, vamos trazer para o nosso meio? Imagina que o teu cano da sua casa de meia virou um cano de 3/4. Reduziu o fluxo, filho. Ou, do nada, parou de passar água naquele cano. A Acabou. pressão aumenta ali. Acabou, não passa mais nada. E quando não passa mais nada, tem problema. E aí vai dar o infarto ou o AVC. Então, a gente não quer que chegue nesse ponto. E aí a gente vai ter que fazer o quê? O que eu posso fazer hoje para que o paciente não evolua com esse tipo de problema? Aí a gente vai cair naquela questão que todos nós já ouvimos. Todos nós sabemos o que devemos fazer, só que, infelizmente, a gente não faz. Álcool, cigarro, dieta, atividade física, peso controlado, sono bacana, não se aborrecer, porque tem duas coisas que eu não posso mudar: a minha idade e a minha herança genética. A minha família tem um problema X. Hoje eu estou com 53, daqui a 10 anos estarei com 63. Isso não tem como mudar. Agora, aquilo tudo que eu falei anteriormente é passível de modificação. Depende de você querer. Tem problemas cardíacos que passam geneticamente? Sim, vamos dizer o seguinte: existem as cardiopatias congênitas, onde as crianças nascem com alterações estruturais da anatomia cardíaca.
E tem aquela outra questão onde o avô infartou, o pai infartou, o tio infartou. Então, meu amigo, você pode ser um paciente que tenha um infarto em Não potencial. significa que vai Não, acontecer. exatamente, não quer dizer que vai ocorrer, mas você tem que ficar Alerta. atento para que você não venha desencadear isso. E, principalmente, atento aos fatores de risco da doença cardiovascular. O que leva realmente essa família a ter esse tipo de, né, de doença e Sim, tem que sim, ficar alerta sim. sobre isso. Deixa eu te fazer uma Exatamente. pergunta. Dor no peito é sempre infarto? Não. Dor Isso no é peito, importante não. falar. Não. É claro que, e aí eu vou passar para você o que eu passo para todos os meus pacientes. Dor no peito tem várias origens: muscular, ortopédica, gástrica, gases. Porém, Outro dia eu fiz Disso- uma dor no peito e falei para ela, Monique, tô dor no peito. Ela falou, é gases. pode ser, Mas mas, o meu eu acho que é mais por causa de Ma- treino. mas é aquela história. Disso tudo, o que que mata? Coração. Então, a minha obrigação é descartar problema cardiovascular. Entendi. Então, eu faço a investigação. Uma vez que a investigação cardíaca não se concretiza, amigo, não é coração. Vamos investigar outras situações, mas agora com mais tranquilidade, com mais tempo, que você não vai ter uma situação fatal. Ou Agora, seja, eu já tenho foi que lá definir. naquele que poderia Na causar crítica, realmente na o coisa tal mais do crítica. AVC ou do infarto e tu já, eliminou Perfeitamente. eliminatória. Aí tu parte Perfeitamente. para outra etapa. Perfeitamente. E aí tu investiga e dali tu encaminha para o colega especialista da área se for necessário. Exatamente. Hoje em dia, a gente tem na medicina algumas ferramentas muito práticas, muito boas. Há coisa de 5, 10 anos atrás, era muito subjetivo. Então, talvez o que eu achasse que era vermelho, você achasse que fosse grená, o outro achasse que é magenta. Ok. Hoje não tem mais isso. Então, a cardiologia está basicamente fazendo uma modificação como você encara esse paciente. O último congresso da Sociedade Americana de Cardiologia, agora final do ano passado, enfatizamos que o score Prevent é um score que você vai responder. Tem antecedentes, como é que está a circunferência abdominal, peso, altura, filtração do rim, pressão, colesterol bom, colesterol ruim, e você vai inserindo aqueles dados nesse score e no final ele vai falar: o teu risco é baixo, intermediário, alto ou muito alto. E aí você vai traçar a conduta adequada para cada perfil. Se o teu risco é baixo, eu não posso ter a mesma atitude para com um paciente que tem um risco muito alto. Eu tenho que ser mais agressivo nesse segundo. E no outro, talvez, mais condescendente. Mas não muda que eu tenho que enfatizar as mudanças que cabe a cada um fazer. Cada um tem uma mudança de um determinado nível, né, que vai Perfeito. fazer. Agora, uma outra questão sobre estresse, ansiedade e excesso de trabalho. Sim. Isso realmente causa... Muito. Doenças psicossomáticas já estão há muito tempo com uma base na medicina de que são situações que ocorrem com uma frequência muito grande e com uma intensidade que é variável. Então, a pessoa trabalha 13, 14 horas por dia, não tem tempo para se relacionar com sua família, seus filhos, não tem tempo para sua atividade física, Se alimenta mal. come mal, porque come rápido e algo que dá aquela forrada na barriga. Esse cara está plantando, num futuro médio e longo prazo, problema cardíaco. É certo. Se não vierem, outras doenças. Doenças de pele, digestivas, doença renal, doenças da parte emocional, depressão, ansiedade, pânico, burnout. Ou Isso seja, está em voga. isso não é exagero. Não, não é. Doenças realmente de estresse, ansiedade, excesso de trabalho causam Will, infarto e AVC. Eu sou de um tempo da medicina, como eu falei, de 29 anos formado. Então, eu já ouvi muito o seguinte: a depressão é falta de roupa para lavar. Ah, eu Meu vi Deus. isso. Vai arrumar, desarrumar a gaveta. Então, as pessoas não valorizavam o que elas não palpavam ou não viam. A pessoa fala: eu não estou bem. Mas você vê, você tem uma casa boa, você tem um casamento bom, você tem um carro bom, você tem braço, tem perna, tem saúde. Como você não está bem? Eu não estou bem. Porque o problema não é no que é aparente, é na mente, é no emocional, é no psicológico. E você vê que, desde a pandemia, quantas pessoas
estão sofrendo de doenças emocionais. Tem muita gente sofrendo. Muita com isso, né, gente. Muito. Muita mas gente. trabalha com mulheres, Muito. Muita gente. passa E, por isso. invariavelmente, afeta a saúde cardiovascular também. Pessoas com palpitação, pessoas com pressão alta, pessoas com colesterol elevado, as pessoas vão adoecendo. Não tem jeito. Por exemplo, tem como identificar os sinais de AVC? Tem. A pessoa consegue identificar? Tem. Claro que depende da intensidade e da região do cérebro que é afetada. Então, por exemplo, uma AVC na região posterior do cérebro, região occipital, vai ter uma sintomatologia de distúrbio visual. A visão fica turva, começa Visão a ficar turva? turva, pode perder a visão. É mesmo? Ou então ele tem perda parcial, ele vê um vulto na parte periférica lateral do olho. Então pode demonstrar que tem uma lesão na região do occipital. Uma lesão do lado direito do cérebro. Geralmente a gente tem uma inversão, né? Quando o problema é à direita, os sintomas são do lado esquerdo. Então, perda de força, perda de sensibilidade, não consegue andar adequadamente do lado contralateral. Ou você também tem alteração de fala, alteração de paladar. São vários sintomas. O que eu preciso é, se você está diferente, se você não está tendo o seu dia a dia normal, dormência, redução de força, audição diferente, visão, procura o médico, vai para a emergência. Sobretudo se você tem fatores de risco, pressão alta, diabetes, tabagismo, acima do peso, sedentário, tem que procurar ajuda. Porque tempo para AVC e tempo para infarto tem que ser breve o tratamento. Quanto mais rápido você dá continuidade no seu tratamento, melhor a chance de não ter sequela no futuro. Qual é a estatística de infarto para mulher e para homem? Depende. Se eu tenho que colocar sempre o seguinte, a mulher pré-menopausa, ela tem um risco de doenças cardiovasculares menor do que nos homens. Vamos dizer aí 4-1. A mulher pós-menopausa, quando ela perde a proteção dos hormônios femininos, ela tem a proteção 1-1. Nossa. Ué, Porque ela perdeu a proteção dos hormônios femininos. ou seja, O hormônio feminino que protegia ela. Proteger, exatamente. Então, a mulher Protege pós-menopausa, ela tem o risco cardiovascular semelhante ao do homem. passa a ser 1-1 mesmo pra um. ali, tanto Sim, aumenta o risco. exatamente. Por isso que a gente vê muito jovem homem infartando, Isso. mulher muito menos. Muito menos. E, hoje em dia, uma situação muito peculiar que está acontecendo é que os homens jovens, em virtude de uma necessidade, de uma estética, de uma aparência, e o uso indiscriminado de hormônios anabolizantes para fins estéticos e não para as indicações formais que o setor da endocrinologia preconiza, isso está acontecendo com muita frequência. Aumentando. Muito, muito, muito. Eu não trabalho em emergência, como eu falei, mas eu conheço colegas que trabalham em emergência que eles veem toda semana pacientes muito jovens em uso de esteroides, dando entrada na emergência com AVC e infarto. Ó, a gente morava num condomínio, Cidade Jardim, o Wilkley conhecia, mas eu não conheci, não. Ele estava lá na academia sempre. Ele foi fazer um teste de esteira. Ergométrico. Ergométrico. Morreu. Sim. Infartou lá. É um cara, assim, Novo. camarada novo. Era 40 e poucos anos? 42 Jovem. anos, Sim. o cara, na época, 40, não lembro. Ele era dono de quiosque na praia, Uhum. um desses quiosques famosos e tal. E o cara foi fazer um teste ergométrico. Infartou e morreu no teste ergométrico. Assim, é uma Fatalidade. situação que pode ocorrer, independente de qualquer uso Ele de... já tinha uma predisposição ali e acabou acontecendo, né? Assim, o teste ergométrico você tem que ter muito critério para você indicar. Por quê? É um exame que ele é aparentemente inofensivo, mas que se um paciente tem uma arritmia, ou então já tem um eletrocardiograma de base alterado, você pode piorar o problema na hora que você manda o paciente fazer o esforço. Entendi. Então, talvez, nesse paciente que talvez a avaliação mais pormenorizada seja aconselhável, você não faz o teste ergométrico de cara. Você faz um ecocardiograma, você pode sugerir uma angiotomografia coronária para você ver qual é a possibilidade desse paciente ter ou não um problema Mas tudo isso mais grave. tu começa a identificar naquela anamnese que você vai fazer com ele, né? Sempre, É sempre, isso aí, sempre. a tua anamnese que vai dizer o que a você vai... anamnese é a principal ferramenta que o médico dispõe
para que ele consiga desenvolver o raciocínio clínico dele para o paciente. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui sobre sinais, né? E que sintomas de infarto as pessoas costumam ignorar, achando às vezes até que é gases? Dor no peito. Aí, igual a Monique falou para mim, dor no peito. gases. É claro calma. que existem casos e casos. Tá. E aí eu vou falar o que eu falo com meus pacientes no consultório. Por exemplo, eu levanto daqui e com toda a minha força dou um soco no meio do seu tórax. Vai doer? Claro que vai. É infarto? Não. Não, é uma dor no pancada. peito por causa da pancada. Exatamente. Então, Ok. eu tenho que entender qual o modelo dessa dor. Qual é a dor típica do paciente com infarto? Uma dor em aperto, uma sensação que está uma criança sentada em cima do seu tórax. Como se estivesse só pressionando. Isso, que pode ou não ser irradiada para o braço esquerdo, para pescoço ou mandíbula. Geralmente tem piora com esforço físico, ou caminhada, ou subida de escadas. Alivia quando você fica quietinho. Pode ter enjoo, tontura, palidez. Então, você tem que entender o paciente que você tem na sua frente. E se é um paciente que já tem antecedente, ele já sabe, ele pega o isordil, coloca embaixo da língua e ele fala, ai, que alívio. Depois do isordil do sustrate, a dor foi embora. Isso é a dor típica de paciente coronariano. Ou quando tem algum estresse, um pico de Isso que eu ia te falar. pressão, tudo isso. Ansiedade, Sim. cansaço, pessoa fica fadigada. Esgotado, né? Acho que é a melhor Esgotado, palavra. seria esgotado. Aquele cara que, por exemplo, caminhoneiro. O cara pega o caminhão aqui no Rio agora e vai lá para o Acre. E o cara, às vezes, não respeita o limite de ter que repousar, ter que parar. Aquelas substâncias tipo Além rebite, disso, aquelas coisas. e aí a coisa pode complicar. Isso aí é complexo pra caramba. Sim, Agora, sim, existe infarto silencioso? Alexandre? existe. Isso aí que é complicado das pessoas Exato. entenderem. E aí tem um perfil, tem um grupo de pacientes que são os diabéticos, em que toda essa história que eu fiz de dor desaparece. Ou seja, esses vão acabar tendo um infarto silencioso. Podem ter Podem ter. um problema coronário e não ter dor. Então, o cara tenha, de repente, uma tontura, um enjoo, Aí acho que é da diabetes. ou que é da labirintite, e, na verdade, ele está com um problema cardíaco porque aquela dor franca não se manifesta nele. Pessoa de idade também, que às vezes não se expressa muito bem, então ele não sabe bem explicar o que está sentindo, mas ele demonstra com uma faces de dor, um incômodo, não quer comer, está um pouquinho enjoado, e aí a pessoa fica achando que é um problema, às vezes, de teimosia, de manha, e pode ser problema cardíaco também. Já aconteceu de, por exemplo, chegar uma pessoa de ter infartado lá sem perceber. Aconteceu Sim. lá contigo, foi fazer um atendimento, doutor, Sim. eu tive isso outro dia. A pessoa chega e me traz uns exames, que já foi adiantar, ó, fiz os exames e trouxe para o senhor. Aí quando eu vejo um eco, eu vejo lá, olha, aqui tem uma área infartada. O senhor já infartou? Não, nunca infartei, mas ó, aqui está dizendo que sim. Eu não sei que eu estou te conhecendo hoje, mas vamos tentar entender. Aí você começa a puxar o fio, você fala, olha, existe uma tendência forte de ter ocorrido. Vamos confirmar? Vamos fazer um cateterismo? E a gente vai definir isso aí O melhor. cateterismo, ele diagnostica isso com precisão. Na verdade, o que acontece? O diagnóstico do infarto é por um simples eletrocardiograma na emergência. Entendi. Ou não. Mas se o eletro vier bastante alterado, e você é recomendado que faça em até 10 minutos no paciente que chega com dor no peito, você já migra para um outro exame que são as enzimas cardíacas. Troponina. Se der positiva, grande chance de ser infarto. E depende de aonde você está. Eu estou numa cidade do interior que não tenho recurso. É usar AS, colocar na ambulância, oxigênio e procurar recurso. Procurar o recurso. Se eu estou num local que tem recurso, já liga para o setor de hemodinâmica. Ó, gente, estamos subindo com o paciente tal, troponina positiva, está com supra aqui na região tal, e vamos subir para fazer o cateterismo de urgência e abrir esse vaso. Na minha infância, estava com febre, alguma coisa, toma AS. A AS sumiu praticamente. O que acontece? O AS Foi infantil, substituído, lá né? atrás, usava-se como antitérmico. Talvez não por um era- meio de mudança de identidade, ideologia, passamos para a dipirona e Isso. para o paracetamol, como antitérmicos. Mas o AS é um excelente antitérmico. Então, hoje, quando você fala para o paciente, você vai usar o AS infantil. Mas Mas, eu não tô doutor, com febre. infantil? Não. Diz, por eu não quê? estou com O que febre. acontece? O AS de 100 miligramas, que é o infantil, ele tem um efeito antiagregante, que é o que a gente quer.
para que tenha uma permeabilidade contínua da circulação sanguínea do paciente. O de 500 miligramas tem um efeito mais analgésico e anti-inflamatório, que você usa, por exemplo, em pacientes com doenças reumáticas, que eu não quero. Então, eu quero a dose menorzinha para o paciente coronário mesmo. Assim, tem hábitos que podem estar matando as pessoas silenciosamente. Elas não sabem. A gente falou desses casos silenciosos de infarto. Mas, às vezes, a pessoa tem um hábitozinho que não leva. Tu falou, por exemplo, os jovens que estão usando anabolizante. Isso. O cara está usando pela estética. Mas não é silencioso, né? Ele sabe que pode acontecer. Por quê? Se você falar para mim assim, há 40, 50 anos atrás, nós não tínhamos acesso às informações. Hoje nós temos. Basta a gente abrir o telefone, um laptop e você pesquisar. Então, as pessoas têm o entendimento de que aquele ato que ela está fazendo pode proporcionar um problema. Só que aí na balança vai colocar o quê? O que eu quero e o que eu devo. Entendi. Eu quero a estética que o anabolizante me dá. Porque dá, de fato, dá disposição. Muda, né? É hormônio. Muda, né? exatamente. Hormônio. Só que será que eu devo fazer aquilo? Porque aquilo vai implicar em algumas situações que não são entender os prós e os contras. saudáveis. Doutor Exatamente. Alexandre, e o energético? Que eu fui uma vez levar meu filho, o cardiologista deu tipo assim, um susto nele. Assim, energético, como o nome diz, né? É para gerar energia. E ele gera energia à base de cafeína, que é uma substância inotrópica, ou seja, faz o coração acelerar, e que tem alguns pacientes que usam o energético e ficam muito ligados. Perdem sono, tem taquicardia, tem palpitação. Eu vou falar por mim, eu já tomei e não muda a minha vida em nada. Eu durmo bem, não tenho palpitação, então para mim não dá energia nenhuma. Logo, eu não uso. Para mim, dá energia, porém não me dá palpitação, não dá nada disso. Agora, eu só já identifiquei que eu não posso tomar à noite, por exemplo, tarde da noite. Te deixa ligado, tira teu sono. Não é que fico ligado, mas tira o sono. Sim. Não tem aquele sono não tenho confortável. Sono confortável. E aí, quando eu durmo, parece que eu não dormi. Um sono inquieto. Isso, é Ou isso seja, aí. Eu já identifiquei isso. Aí eu te pergunto, não vai te trazer coisas boas e está te trazendo uma coisa ruim, vai usar para quê? Isso aí. E a gente vai extrapolar isso para quê? Álcool, cigarro, drogas ilícitas. Por quê? Vai te trazer uma coisa boa. Gente, eu nunca fumei. Mas eu falo para meus pacientes isso. Cara, o cigarro deve trazer alguma coisa muito boa, meu amigo. Porque eu vou te falar uma coisa. Você eu já fui chove, fuma, nublado, fuma, sol, fuma, feriado, fuma, de manhã, de tarde. Cara, você fuma. Então eu penso assim, cara, deve trazer algo muito bom para você, que o teu corpo quer continuamente aquilo. Ok. Só que traz também a coisa ruim. Mas aí entra na questão da razão, né? Exato. Nem tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. É isso aí. Não, eu acho que o cigarro, eu fumei durante 10 anos antes de me converter. Eu acho que é mais psicológico. Tipo assim, eu estava ansiosa, vou fumar. Aí acho que. Assim. Não sei. Aí o tabagismo entra. A nicotina é uma dependência. Viciona. Hoje eu atendi um paciente pela manhã que ele foi no consultório me avisar que ele está muito bem, conseguindo parar de fumar com a medicação que eu orientei ele a fazer. Ele está feliz da vida. Está conseguindo. Está conseguindo. Diminuir mesmo. Porque ele, infelizmente, tem uma lesão de orofaringe, que parece ser uma doença um pouco mais séria. Está para operar. E a recomendação da cirurgiã foi, você tem que parar de fumar. Ou seja, essa doença pode causar um câncer. Sim, pode. Olha o nível que a pessoa tem que chegar. Câncer, infarto, AVC, gastrite e assim vai. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Vamos lá, você falou sobre pressão alta, sobre diabetes, sobre colesterol elevado, né? Acontece tudo isso, tá? Por que essas doenças são tão perigosas, mesmo quando a pessoa se sente bem? Assim, pressão alta e diabetes. Diabetes, eu queria que fosse assim. Você comesse aquele brigadeiro e a sua língua queimasse na hora, por você ser diabético. Que aí você não ia mais comer o brigadeiro. Mas não é assim que funciona. Então a pessoa sabe que não pode comer o brigadeiro, come o brigadeiro, não sente nada naquela hora. Mas daqui a talvez 5, 10, 15, 20 anos vai uma bomba trazer um problema. A mesma forma com relação à pressão alta. O abençoado é hipertenso,
toma remedinho e sabe que não pode comer fritura e gordura. Domingo, ele vai pro churrasco, aquela picanha com farofinho e batatinha frita. Só que na hora não acontece nada. Mas talvez daqui a 5, 10, 15, 20 anos vai trazer um problema. Da farofa. E o que gosta do torresminho, cara de pau? Rapaz, Esse aí, então... Esse então aí tá... Assim, a pressão alta é uma das causadoras do infarto, ou não? Não causadora, mas ela é uma condição que predispõe a algumas alterações estruturais no coração que podem culminar no infarto. E a baixa? Não, assim, a baixa eu acho que é uma maravilha, porque a pressão baixa no máximo dá sonno. Eu Um pouquinho tenho de pressão tontura, baixa. mais nada. Uma coisa me matou uma vez, depois eu conto. O problema da pressão baixa é que você às vezes pode estar, por exemplo, exposto a uma temperatura muito alta, muito calor, ou um momento que você não está se hidratando ou se alimentando muito bem, e você tem ali uma lipotímia ou uma síncope, que é o desmaio. E às vezes está desmaiando atravessando uma rua, atravessando uma passarela, ou dirigindo numa estrada a 60, 80 por hora. Aí é problema. A minha foi no parto, chegou a 5/4. Parto também, que é uma condição que se exige de uma força muito intensa da mulher para o período expulsivo, né? Mas o da Monique, no caso do parto, não foi normal, foi cesárea, ela passou uma noite sem dormir direito. E foi o parto logo de manhã. Fadigou, né? Fadigou. Ela quis ir para o casamento dos primos, eu falei, vamos embora, ela não. Ficou lá, comeu pra caramba, comeu. E falou, deixa eu aproveitar enquanto eu tô grávida. Aí, beleza, no dia seguinte fomos pro hospital, tudo certo. Daqui a pouco, pronto para entrar no parto e nada de me chamar. Eu vejo o médico entrar, médico sair, médico entrar. Eu falei, deu ruim, irmão. Alguma coisa não tá... Deu ruim, tem alguma coisa errada que não tá certo. Aí, daqui a pouco, quando me chamaram, a bichinha tava branca. Pálida, né? Aí, depois explicaram o que aconteceu. A pressão dela quase igualou. Quase que ela vai embora com Jesus. Se igualar, morre mesmo? Hã? Se igualar, morre? Não, isso é folclore. A única condição que vai igualar é o 0 por 0, né? Só que aí... Aí já deu ruim. Tem, assim, tá tipo assim, tá 12 por 10, tá quase igualando. Não existe. Que a gente ouvia isso. Né? Sempre ouvi isso na infância. Por exemplo, o que fazer em uma emergência? Isso tá aqui em casa, dá alguma coisa assim... Emergência lá, se alguém estiver tendo um infarto, um AVC, pertinho da gente, o que a gente pode fazer? Então vamos lá, vou falar do que eu já vivi aqui na nossa igreja. Isso aí, que é importante a gente saber. Aqui na igreja, felizmente, o pastor tem uma visão muito boa, a gente tem uma enfermaria, temos sempre uma equipe a cada culto disponibilizada para dar os primeiros socorros, né, de controlar um pique hipertensivo, um tombo, uma coisinha de um curativo, tem ali aquela coisa mais básica. Mas eu vivi aqui uma situação muito peculiar, num culto de domingo à noite. Um casal que já frequentava a igreja há bastante tempo, de repente me chamam para atender esse rapaz. E ele fez um AVC aqui dentro da igreja. Felizmente, ele era militar, é militar, né? Então, a gente conseguiu fazer contato com outro colega aqui que é da igreja, também militar. Acionamos o oficial de dia da unidade, a ambulância veio aqui e o removeu. Então, assim, numa emergência, se você acha que o paciente tem AVC ou infarto, primeira coisa, deixar ele quietinho, manter ele numa deitado, posição confortável, ou sentado, mas que ele esteja confortável, tranquilizado, e que você chame uma SAMU, para que aqui venha o profissional adequadamente treinado, com prancha, verificação de pressão, oxímetro, glicosímetro, se for o caso, pegar um acesso e levar para a unidade de saúde mais próxima para fazer os primeiros socorros. Então, ou seja, a gente tem que deixar a pessoa mais calma possível no momento. Sem dúvida. É melhor a ambulância do que você botar dentro do carro e levar para o melhor a ambulância. Claro que assim, é uma situação um pouco, né, individualizada. Vamos supor que estamos num local muito remoto, não tenho acesso, de repente, a um telefone, não vou chamar a ambulância. Aí você vai colocar no carro e correr atrás, exatamente. Seria, por exemplo, existe o ideal nos primeiros minutos de emergência. E existe o real, né? Então vamos tentar individualizar cada caso, claro. Olhou ali, dá tempo da gente deitar essa pessoa, vai chamar Chama já a SAMU 192 e vamos... Agora eu estou num local onde eu não tenho acesso. Está remoto, põe no carro e ajuda. Deixa ela confortável. Isso. Principalmente no banco da frente para ela poder ficar deitadinha. Reclinado. Reclinado ali para chegar até a emergência. Arzinho condicionado. De massagem
Sim, a massagem você tem que saber como você vai instituir, porque a massagem é uma manobra para a parada cardiorrespiratória. Então, primeiro você tem que definir. Existe essa parada cardiorrespiratória? O que é isso? Você não palpar pulso central, carotídeo, femoral. Você perceber que o paciente não está respirando, então você tem que fazer a manobra de reanimação. Agora, não adianta você massagear de qualquer jeito, tem que ser tem técnica para isso. Então, se você não tiver a técnica adequada, você vai estar só despendendo energia. Fiz algumas vezes, assim, quando a gente fazia para educação física, né? Você está fazendo na faculdade, até mesmo quando eu fiz ensino médio de educação física, que era para colégio, a gente aprendia a fazer. Algumas orientações do que fazer, tipo, né? Bem emergenciais mesmo. E é muito válido você ter esse tipo de treinamento. Verificação de pulso e tal. Você vai nesses pequenos detalhes que, de repente, seja aqueles primeiros momentos da emergência ali. Isso, e a gente entende toda a boa intenção da pessoa, só que às vezes o melhor de fato é deixar o paciente quietinho, confortável e chamar o 192. Encerrar de uma forma assim, um pouco mais profunda aí. Cuidar do coração também é um ato de responsabilidade com a vida que Deus nos deu. Sim? Total, né? Nós somos templo do Espírito Santo. Então, a gente tem que entender que a forma como nós tratamos esse templo vai ter a consequência na sua vida futura. Eu sei o que eu devo e o que eu não devo fazer. Pô, mas é tão gostoso aquela coisa. Pô, mas será que eu deveria fazer? Será que eu tenho que permitir que aquele prazer momentâneo da carne traga um afastamento de uma relação familiar, por exemplo? Um pai, 45 anos, casado, com um filho. Não se cuida, infarta. Como é que fica essa família? Sim. O amor dele para com a esposa, o amor dele para com o filho. Ele colocou uma família em risco por opções dele. Ou seja, a pessoa ela deixou de ter amor ao próximo também. Porque sabe que existem pessoas dependentes dele. Sem dúvida. E ele não está se cuidando. Sem dúvida. E além de tudo, ele não está sendo grato àquilo que Deus deu, que é o dom da vida. Então, assim, no consultório, não exatamente atendemos somente evangélicos. Quando é evangélico, é mais fácil o meu argumento. Aí tu fala, olha, filho, de fé, saúde, tu tem que tomar conta do templo do Espírito Santo. Agora, quando é não evangélico, eu falo sempre o seguinte, vamos lá, eu já entendi que você não faz um bom cuidado do seu corpo. Por você, ok. Agora, pensa na consequência. O seu neto, que pode crescer sem um avô, e é tão bom ter avô. Você tem o seu filho que está por seus 13, 15 anos. Rapaz, o teu filho não vai ter o pai de referência, o pai para levar no Maracanã, para levar numa praia, num parque. É verdade. Faz por ele, então. Já que você não está dando valor para a sua saúde, eu já entendi que você não está dando mesmo, pensa nele. Consegue levar e aí a coisa muda. Pensar, né? A coisa muda. Você cria ali, por exemplo, mostra a realidade, que acaba gerando um medo ali, de repente, dele, vou deixar meu filho desamparado. As pessoas estão vivendo muito no automático. Verdade. Quando você olha, já é sexta-feira de novo. Então, o cara não vive a segunda, a terça, a quarta e a quinta. Então, ele não tem tempo para muita coisa. Eu tento fazer com que eles vejam o seguinte, gente, puxa o freio de mão, calma, e vamos tentar mudar isso daqui. Vamos apertar esse parafuso aqui, vamos afrouxar esse e vamos tentar equalizar as coisas, porque não está legal. Muito bem. Meu amigo Dr. X, a gente chegou ao final, mas eu queria que você deixasse um recado para a galera, que eu acho que é de extrema relevância e importância. Se tivesse 1 minuto para evitar um infarto, um AVC, qual o conselho você daria para a pessoa? Prevenção e cuidado. Esse é o maior... Prevenção e cuidado. E entendermos que nós somos mente, alma, espírito. Você tem o seu corpo que Deus te deu e você pode fazer as opções para cuidar dele. Você tem a sua mente, onde você tem que pensar como Deus quer que você pense. Agora, nunca deixe sua vida espiritual de lado. Porque quando você deixa, você dá brecha para que tanto o corpo quanto a mente tenham problemas. Ou seja, a gente quando está cuidando do espiritual, a gente está conectado totalmente com Deus, a emoção
e a gente vai amenizando, aparando e estreitando as brechas. Muito bom. De tal forma que você fique cada dia melhor. Doutor Alexandre, de quanto em quanto tempo um exame preventivo de cardíaco? Tá. Como eu falei... E a partir de quantos anos? Sim. Não tem mais isso. Não tem Quando mais. eu formei, era acima dos 40. Hoje em dia, eu vejo, infelizmente, jovens de 20, 23, 25 hipertensos, que eu não via lá atrás. Então, assim, exames, com certeza, anual. A cada ano, você deve fazer uma avaliação para ver como está a sua saúde. Em alguns casos, semestral. Tem paciente que tem que ser um pouquinho mais vigilante. Porque se eu não for vigilante, ele desaparece. E ele desaparecendo, ele tem chance de ter um problema mais sério. Falar nisso aí, né, de exame anual, tô com o meu exame aí. Aí, olha aí, ó. Aí como é que tu falou? Como é que foi que tu falou? Tá tudo certo, pô, não mostrou até agora, tudo certo. Meu amigo, quero te agradecer mais uma vez, como você disse, assim, para você é um privilégio, a gente vê isso de verdade. Você, Ana Simone, que vocês servem com muito carinho e utilizam da profissão de vocês, sabe? Assim, com muito amor no que Deus deu para vocês. Está sempre abençoando vidas. A gente conhece muitas pessoas que são abençoadas por vocês aqui, da forma que vocês tratam, no trato como irmãos, espiritualmente, mas muitas das vezes na profissão de vocês, dando as dicas que as pessoas precisam para ter essa longevidade, porque nós somos o templo do Espírito Santo, então cuidamos do corpo, da alma e do espírito. Muito obrigado. Obrigado, doutora Simone, porque liberou o doutor Alexandre. Senão, pode perder essa boa, né? Calma, ela senão... é bacana. Manda um beijão para Simoninha aí. Dona Carminha. Não precisamos exagerar. Olha aí, dona Carminha, nós estamos levantando a sua bola aqui. Mas ele te ama, tu sabe disso, ele implica contigo, mas não vive sem ela. Amém. Queridos, nós queremos agradecer vocês também que nos tiveram, né, ouvindo até agora, assistindo. Eu tenho certeza que vocês foram tão abençoados quanto nós aqui, pelo doutor Alexandre. Mais uma vez, obrigado, doutor Alexandre. Vocês que nos assistiram até agora, espero que vocês gostem. E se gostaram, manda para alguém que precisa assistir esse vídeo aí. Compartilha agora, faz o seguinte, curte, comenta e compartilha. Inscreva-se no canal, siga-nos nas redes sociais. Doutor Alexandre, o seu Insta aí, o pessoal que quiser marcar uma consultinha lá pelo Instagram, pode marcar, chama na mensagem, marca lá, qual é o Insta? Doutor Alexandre Magalhães Cardio. Doutor Alexandre Magalhães Cardio, só ir lá. E outra, risada na certa com o doutor Alexandre. Ninguém sai de lá infeliz, só sai feliz. Eu tenho certeza disso. É verdade. Queridos, obrigado pela audiência de vocês. Fica ligadinho no Atitude TV, ligadinho também no Bem Mais TV. Um beijo no coração, saúde, paz e prosperidade. Até o próximo Família Cash.